conhecimento do alcance do projeto, eu falei com o doutor Barberino, eu quero ir. Era para vir fazer um curso em Salvador de 2 anos. Era o tempo que construíam lá, que já tinha verba assegurada e tudo. Não, eu quero ir. Tudo bem, mas você, chegando em Salvador, você vai se submeter a um teste. Eu disse, não tem problema não, eu vou. E eu vim, fiquei, e durante 2 anos eu cursei, eu fiquei afastada da escola numa licença para interesse particular, que o doutor Anísio era muito rígido nessas coisas. O curso era um convênio da Legião Brasileira de Assistência com o Estado, mas ele não liberava as professoras, o Estado arcando com a remuneração do professor. Mas a LBA dava a bolsa, no mesmo valor. Então, eu fiquei aqui cerca de 2 anos fazendo esse curso, que era de educação infantil e higiene escolar. Ao concluir o curso, eu tinha uma obrigação de voltar para a minha terra para instalar, juntamente com esse médico, instalar o posto de higiene infantil, que já estava pronto, e começar a desenvolver o meu trabalho. Mas a essa altura, no fazer do curso, eu já tinha encontrado a minha alma gêmea. E então, eu só fui mesmo à minha cidade para a inauguração do posto de higiene infantil e fiquei lá ainda 6 meses, porque aí cabia a mim. A LBA me liberava, contanto que eu preparasse uma pessoa do meu nível, uma professora, para ficar no meu lugar. Então, ficou uma estagiária que era professora, trabalhando junto comigo, e quando, após 6 meses, eu já estava liberada e já podia me casar e vim embora para Salvador. Então, foi isso que aconteceu. Eu vim embora para Salvador e aqui não tinha lugar para mim, porque esse projeto era para funcionar no interior. O que é que acontece com a Amabília chegando em Salvador? Eu disse, bem, agora minha licença é de 2 anos para interesse particular, eu vou ter que voltar à escola. Doutor Anísio já tinha, na Secretaria de Educação, implantado o seu projeto, que estava amadurecido já na sua cabeça há tantos anos, desde quando ele foi um dos elaboradores do projeto, dos pioneiros da educação, que subsidiou essas constituições de antigamente, de 34, depois de 37, de 46. Então, doutor Anísio, aí é que eu tomo conhecimento dessa coisa de Anísio Teixeira e tal, já tinha admiração, lia as coisas que saíam em jornal, mas, por sorte, eu fui ensinar no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, o complexo educacional que tinha as 3 escolas, classe 1, 2 e 3, a escola classe número 1, que era no Pero Vaz, a escola classe 2, não, que era na Liberdade mesmo, próximo ao Curuzu, 2, que era no Pero Vaz, e a escola 3, que era no Palmiúdo. Então, tinha as 3 escolas classe, que fazia parte do Complexo Educacional Carneiro Ribeiro, e a Escola Parque. Então, os nossos alunos, eu aí fui designada para a Escola Parque, para a escola de classe número 2, fui ensinar, foi muito gratificante. Aí eu vou me encontrar com a filosofia de Anísio Teixeira, porque a diretora da Escola Parque era Dona Carmen, a irmã do doutor Anísio, e que todos os sábados, pela manhã, de 15 em 15 dias, reunia os professores todos das escolas classe para discutir a política educacional deixada por Anísio Teixeira, a filosofia da educação que Anísio Teixeira deixou
quando passou pela Secretaria da Educação e depois saiu e deu continuidade, que ele sempre foi aquele grande educador. Então, nessa situação aí, eu me encontro verdadeiramente com a escola. E aí eu passo a ter uma consciência mais profunda de por que eu tinha que ser realmente educadora. Eu me apaixonei pela educação, através dos ensinamentos, dos conhecimentos que ia adquirindo com o doutor Anísio, com a filosofia da educação de Anísio Teixeira. Me lembro tanto. Promover o homem para que ele seja um cidadão verdadeiro e possa assumir as rédeas do seu destino. Também o Brasil estava passando por um processo industrial e de desenvolvimento e a educação precisava formar pessoas que pudessem acompanhar esse desenvolvimento econômico e industrial que o país estava começando a desenvolver, e isso foi muito importante, a questão da escola entendida dessa maneira. Pois bem, fiquei lá na escola. Professora, podia falar um pouquinho mais sobre a Escola Parque, o funcionamento dela? Ah, sim, posso. Porque a senhora ficou na escola classe, né? Como é que era essa relação das escolas classes com aquele grande complexo? Era o seguinte, os meninos que faziam o estudo formal, eles iam de manhã, eles iam num turno para a escola da educação formal. Eu era professora de 3ª série, depois de 4ª, depois de 5ª. Os meninos ficavam na escola, tendo o ensino formal. Quando saíam da escola, já iam direto para a escola Parque, não ia. Por quê? Essas escolas estavam situadas, até hoje está bem melhor, mas em 1952, quando eu cheguei na escola Parque, na escola, era assim, como se fosse um diamante, assim, do Agreste. Porque aquela região dali, de Liberdade, Palmiúdo, principalmente Liberdade e Palmiúdo, era, vamos dizer assim, essa escola classe 2 que eu ensinava na Pero Vaz, ela estava situada na primeira invasão que houve em Salvador, a invasão, o direito à moradia, chamada invasão do Corta-Braço. Então, era uma pobreza absoluta, uma violência muito grande. Era a população que tinha vindo do interior sem nenhuma perspectiva de vida. Era buscar um trabalho, um biscate, um ganha-pão, alguma coisa. Foi quando começa essa vinda assim, desenfreada de pessoas que largavam o campo e que vinham para o interior. Então, nós ensinávamos num turno, os meninos saíam direto da escola classe para a escola, da escola classe para a escola Parque. Ao chegar na escola Parque, os meninos tinham alimentação e um breve período de descanso e eram recebidos pelos especialistas em educação. Então, os meninos tinham todo tipo de apoio e oficinas semiprofissionalizantes. O que é que se desejava? Que esses meninos, ao saírem da escola Parque, saíssem do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, e basicamente da escola Parque, eles tivessem já uma orientação profissional para que eles pudessem, inclusive, fazer sua escolha profissional, porque eles tinham uma iniciação em diversas oficinas. Então, lá na escola Parque tinha livraria, tinha oficina de mecânica, tinha oficina de marcenaria, tinha padaria, diversas oficinas que os meninos passavam ali, faziam rodízio naquelas oficinas para que eles tivessem essas oportunidades. Além disso,
tinha a formação desses meninos no campo, assim, mais, vamos dizer assim, no campo das artes e recreação. Então, tinha futebol, teatro, todo voleibol, esportes, assim, muito... Aquilo era muito preparado. Tinha uma professora de recreação, que esses professores de recreação da escola Parque, eles iam fazer curso no Rio de Janeiro. Eu ainda me lembro da professora Solange, que foi para o Rio e que fez a sua formação como recreadora, um curso muito importante no Rio. De artes, era com o professor Augusto Rodrigues. Esses professores da Escola Parque tinham formação com o professor Augusto Rodrigues. Então, era assim, todo um estímulo para que os alunos recebessem o que havia de melhor em educação. Então, eu outro dia visitei a Escola Parque. Até foi a professora Jaci Leite que me convidou para dar um depoimento do que era a escola no meu tempo. Fiquei triste porque quem conheceu como eu a escola do tempo de Carmen Teixeira, e que íamos lá de 15 em 15 dias, teatro funcionando, peças de teatro para toda aquela comunidade assistir. Então, a escola ganhou um prestígio extraordinário naquela época. Só se falava na Escola Parque, nas escolas classe e no professor Anísio Teixeira. Então, como era essa relação entre a escola classe e a escola parque? Quer dizer, a área, a construção da escola parque é de uma riqueza fenomenal. A escola classe acompanhava essa Era boa, as também? Escolas classe eram as escolas... E vocês, professores, se relacionavam? Muito, bastante? sim, nos relacionávamos muito. Como lhes disse, as escolas classe eram escolas construídas em prédios assim excelentes, não tinha nada de melhor. Tinha tudo nas escolas classe, tinha biblioteca, tinha merenda. Me lembro que chegava o carro da merenda às 10 horas, era uma empresa que chegava e que estava lá tudo arrumado, e nós éramos os professores das diversas disciplinas. E entregávamos esses meninos para irem para a Escola Parque. Até a quinta série, esses meninos estavam indo direto para a Escola Parque. Era um relacionamento muito bom, de muito entusiasmo e de muitos encontros. Nós nos encontrávamos permanentemente com a supervisão da professora Carmen Teixeira, irmã de Anísio.